Boa tarde, pessoal. Meio-dia e 43 do dia 2/12 de 2023. Hoje, às 5 horas, começa a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. O melhor campeonato dos últimos anos. Disputa até a última rodada, sendo que hoje o atual líder, Palmeiras, pode ser campeão em cima de um Fluminense, onde Fernando Diniz disse que vai reserva. Na última rodada, na 36ª, foi uma rodada muito parelha, onde eu também, como você pode ver nas reações, que se ainda não foi postada, será que eu errei mais do que acertei. Desde quando eu comecei a gravar os vídeos, que eu comecei lá no começo do campeonato, depois dei um hiato e voltei, agora perto da 30ª rodada, se eu não me engano. Foi a primeira rodada onde eu errei mais do que acertei. Dei umas mudadas, tentei ajeitar. Eu tenho 2 rodadas para tentar acertar as 10, o que é difícil, bastante complicado, porque agora chegamos na penúltima rodada e o que pesa muito é a vontade, a mobilização, o interesse. Dos 4 times rebaixados já temos 3. Dos times que vão jogar uma provável Libertadores, nós só temos briga entre os 6 primeiros e o Fluminense, mas ele já tem a vaga, porque o Atlético Paranaense, para poder chegar lá, ele tem que ganhar todos os 2 jogos que faltam e ainda tirar um saldo de diferença de 6 gols. O que para mim eu acho muito complicado. Mas, então, temos rodada hoje, então vamos começar. O primeiro jogo é o jogo do Corinthians. O jogo com o Corinthians é Corinthians e Internacional. Corinthians e Internacional é, como eu estou dizendo, é aquele velho jogo onde você não sabe qual é a vontade dos 2 times. Porque todos os 2 times já estão com sua situação resolvida. Se forem jogar, vão jogar apenas a competição sul-americana. Não vão jogar a Libertadores porque não tem condição da pontuação dar. Como eu disse, a diferença é muito grande. Então, nesse patamar, com esse entendimento, olhando a rodada e vendo o retrospecto dos 2 times, eu acho que a vitória se dá pelo Internacional. Certo? O Internacional vai conseguir ganhar ou então empatar, que nos últimos 5 jogos é uma coisa bem comum entre os 2 times. O segundo jogo, às 9 horas da noite de hoje, vem Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro vem sendo o melhor time do retorno, o São Paulo vem sendo o pior visitante, chegando apenas à penúltima colocação jogando fora de casa. O São Paulo não tem mais pelo que brigar, a mobilização já está feita, São Paulo não cai também, está com seus 50 pontos, uma diferença de 9 para o primeiro time que está na zona do rebaixamento, que é o Bahia, que é a única vaga que resta, mas ainda tem 300 times entre os dois. Então, o São Paulo está livre e o Atlético ainda briga, ainda sonha, quem sabe, por um título que seria histórico. Mas isso só acontece dependendo de hoje o Fluminense conseguindo ganhar ou empatar contra o Palmeiras, deixando tudo para a última rodada, que é na quarta-feira. O próximo jogo, começando o domingo, às 4 horas da tarde, vem Flamengo e Cuiabá. O Flamengo, que assim como o Atlético Mineiro, torce por um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense, consegue, eu acho, a vitória. O Flamengo vem de uma condição melhor, a única coisa que bate a favor do Cuiabá se chama o retrospecto dele como visitante. O Cuiabá como visitante, ele é o terceiro, por incrível que pareça. Terceiro com 27 pontos, 9 vitórias, sem contar empates. Logo após, no mesmo horário vem Palmeiras e Fluminense. Palmeiras, que se o Palmeiras conseguir a vitória, ele consegue ser campeão sem precisar se importar muito com o jogo que ocorrerá na quarta-feira. Sendo campeão, mesmo que perca na quarta e qualquer segundo colocado consiga empatar em número de pontos, o saldo do Palmeiras é muito grande. E ele conseguiu aumentar ainda metendo 4-0 no América na última rodada. Então o Palmeiras consegue a vitória também em cima do Fluminense, que, como eu disse, Diniz já está pensando no Mundial. No Mundial que, se eu não me engano, começa dia 12 ou dia 16. O próximo jogo vem América Mineiro e Bahia. O Bahia precisa vencer. O Bahia precisa vencer para poder sair. O América já está rebaixado.
joga em casa, mas já está rebaixado. O Bahia precisa vencer de todo jeito. E o problema realmente é esse, quando o Bahia depende apenas de si. Fora aquela vitória que ele tirou improvável, que meteu 5 no Corinthians dentro de casa, que é um sofrimento lembrar daquilo, mas é necessário lembrar. O Bahia, quando precisa de si, fica difícil. Ele é um time muito que oscila demais, ele não pode oscilar. De 6 pontos ele precisa no mínimo ganhar 4. Ganhar hoje e empatar o próximo e torcer pelos outros resultados, ok? Então, ao meu ver, eu acho que o Bahia vence hoje o América. O próximo jogo vem Atlético Paranaense e Santos. É um time que não tem como fazer nada, que é o Atlético Paranaense. Talvez só se ele ganhar os 2 jogos, o Bragantino tropeçar, o que está sendo comum na história do Bragantino, pode ser que ele chegue numa vaga de pré-libertadores. E o Santos precisa jogar para não perder. O Santos ainda corre risco, sendo ali, ainda tem o Vasco entre ele e o Goiás, mas mesmo assim o Santos precisa pontuar hoje. Trazer um empate dentro da arena da Baixada seria massa. E é por isso que meu palpite vai nele. Tá ok? O próximo jogo vem Botafogo, inimigo de si mesmo. Ou Botafogo, aquele que nunca foi. Ganhar do Cruzeiro. O Botafogo tem um sonho, sim, tem. O Botafogo na atual colocação ele é segundo, ele está a 3 pontos do Palmeiras. Mas nada adianta se ele não fizer o mínimo, se ele não conseguir vencer. Os jogos dele é de 6,5, então o jogo do Palmeiras já acabou. Então ele sabe pelo que ele joga, ele sabe se ele ainda joga pelo título, se ele joga pelo G4 da Libertadores, que ainda corre o risco dele não conseguir nenhum G4. E eu acho que, assim sendo, o Cruzeiro também precisa dessa vitória. O último jogo que teve foi empate Atlético 1-1, onde o Cruzeiro teve um pênalti defendido por Bento. E o Cruzeiro também precisa dessa vitória. E ao meu ver, o Cruzeiro vem mais embalado do que o Botafogo. Então, não é difícil o Cruzeiro conseguir uma vitória ou um empate lá dentro do Rio de Janeiro, lá dentro do Newton Santos. Certo? O próximo jogo, que ainda é de 6,5, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos nesse horário de 6,5, que decide quase tudo ou que pode já ter decidido o campeonato quando terminar o jogo do Palmeiras. O próximo jogo vem a ser Fortaleza e Goiás. Goiás foi o último time rebaixado. Foi rebaixado com a derrota ao Grêmio. Precisa fazer, mesmo que ganhe os 2 jogos, só chega a 41. E o primeiro time na zona já tem 41. E o pós-zona está com 42. Ok? Então eu acho que o Fortaleza consegue sim a vitória. Ganhou, pode ganhar novamente. Ficar tranquilo, que eu acho que já está. Mas é bom trazer uma vitória para deixar o time motivado para o próximo ano. O próximo jogo vem a ser Grêmio e Vasco. Vasco precisa da vitória. Grêmio precisa da vitória, tanto para uma provável briga pelo título, como também para uma provável briga pelo G4, porque ele não pode se afastar tanto. Então, ao meu ver, Grêmio consegue a vitória. Sem lembrar que o jogo é em casa, o jogo é a despedida de Luís Soares do Grêmio. Não tem outro jogo em casa, não dá para se despedir mais em casa com Luís Soares. Então, o dia é hoje. Esperamos um grande jogo, a não ser que ele cochile, que nem naquele dia que ele meteu 3 gols e todo mundo pensou que ele ia dar show, aí ele foi lá e perdeu para o Corinthians com 1 a mais em São Paulo. E para fechar a rodada, vem que todo mundo não está falando, porque já era uma coisa muito grande, ele está como vice, terceiro lugar de um campeonato brasileiro, mas que também deu uma caída muito grande em desenvolvimento, em planejamento, em se manter e continuar com aquela mobilização, com aquela força. Ele também sentiu, assim como o Botafogo. Quando o Bragantino podia tomar de conta da primeira colocação e continuar brigando pelo título, ele arregou. Ninguém fala tanto porque o Botafogo consegue ser maior. E o Bragantino estando ali em cima já era um erro também muito grande. Mas o Bragantino também sentiu. O Bragantino também caiu demais. Nos últimos 5 jogos o Bragantino fez apenas 1 ponto. E olha que ele não pegou times tão difíceis. Olha que ele não pegou tanto time de ponta de tabela. E hoje, Bragantino contra Coritiba. Por incrível que pareça, para mim, da Coritiba.
O Bragantino não consegue a vitória e o Coritiba vai segurar mais um, assim como segurou o Botafogo na última rodada. Tá certo? Então eu agora terminei, analisei os 10 jogos e vou dar, para ficar mais fácil, passo a passo e os palpites que eu dei em cada, ok? Corinthians e Internacional, empate, fora. Atlético Mineiro, ganha, casa, favorito. Flamengo, empate, casa. Palmeiras, empate, casa. América Mineiro, empate, fora. Atlético Paranaense, empate, fora. Botafogo, empate, fora. Fortaleza, empate, casa. Grêmio, casa, favorito. Bragantino, empate, fora. Beleza, pessoal? São esses os palpites para a 37ª rodada. Espero sair melhor do que fui na última rodada para tudo dar certo. Curte, ativa o sininho, compartilha, deixa o comentário e segue lá. Valeu, pessoal. Até mais.